Tendo dito essas palavras, Jesus saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, chegando a um jardim onde costumava se reunir com eles. Judas, o traidor, conhecia bem aquele lugar e, acompanhado de uma escolta de soldados e oficiais, enviados pelos principais sacerdotes e fariseus, veio ao encontro de Jesus, trazendo lanternas, tochas e armas. Jesus, sabendo de tudo o que estava prestes a acontecer, adiantou-se e perguntou: "A quem buscais?" Responderam-lhe: "A Jesus Nazareno." Ao declarar: "Sou eu", os soldados e oficiais recuaram e caíram por terra. Ele repetiu a pergunta, e eles novamente responderam que buscavam Jesus Nazareno. Então Jesus reafirmou: "Já vos disse que sou eu. Se me buscais, deixai ir estes", cumprindo assim sua palavra, de que nenhum dos seus discípulos se perderia. Simão Pedro, tomado pela emoção, desembainhou sua espada e cortou a orelha direita de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas Jesus interveio, ordenando a Pedro que guardasse a espada, pois deveria beber o cálice que o Pai lhe havia preparado. Então, os soldados, junto com o tribuno e os servos dos judeus, prenderam e amarraram Jesus, levando-o primeiro a Anás, sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Caifás já havia declarado que seria conveniente que um homem morresse pelo povo. Enquanto Jesus era levado, Simão Pedro e outro discípulo o seguiam. Este último, sendo conhecido do sumo sacerdote, conseguiu entrar com Jesus na sala do julgamento. Pedro, que aguardava do lado de fora, foi chamado para dentro. Uma porteira o questionou: "Não és também um dos discípulos deste homem?" Pedro negou, dizendo: "Não sou." Perto dali, servos e guardas se aqueciam ao redor de uma fogueira, e Pedro se juntou a eles. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogava Jesus sobre seus ensinamentos. Jesus respondeu que sempre ensinou abertamente no templo e na sinagoga, sem esconder nada. Um dos servos que ali estavam esbofeteou Jesus, perguntando se era assim que respondia ao sumo sacerdote. Jesus replicou: "Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres?" Após isso, Anás mandou Jesus, ainda amarrado, a Caifás. Pedro continuava se aquecendo quando mais uma vez foi acusado de ser discípulo de Jesus. Novamente, ele negou. Pouco depois, um parente de Malco o reconheceu e questionou: "Não te vi eu no jardim com ele?" Pedro negou pela terceira vez, e naquele instante o galo cantou. Pela manhã, levaram Jesus da casa de Caifás ao pretório. Os judeus, para não se contaminarem e poderem celebrar a Páscoa, não entraram. Pilatos saiu para falar com eles e perguntou qual era a acusação contra Jesus. Responderam que, se não fosse malfeitor, não o entregariam. Pilatos sugeriu que eles mesmos o julgassem, mas os judeus argumentaram que não tinham autoridade para aplicar a pena de morte, cumprindo assim as palavras de Jesus sobre o tipo de morte que sofreria. Pilatos voltou ao pretório e interrogou Jesus: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-tu outros de mim?" Pilatos replicou: "Acaso sou eu judeu? Teus compatriotas e os sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste?" Jesus então declarou: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui." Pilatos perguntou:
logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos então questionou: Que é a verdade? E sem esperar resposta, voltou aos judeus e afirmou: Não acho nele crime algum. Mas era costume soltar um prisioneiro durante a Páscoa. Pilatos perguntou ao povo se queriam que libertasse o rei dos judeus. Mas eles clamaram em alta voz: Não este, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador.